Essa foi a visão do Vale dos Ossos que Ezequiel teve. Imagine um vale coberto por milhares de ossos, crânios partidos, costelas espalhadas, membros ressequidos pelo tempo. Não há vida, não há esperança, apenas o silêncio da morte. E então, uma voz ressoa no vento: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Diante daquela cena aterradora, Ezequiel hesita. Como algo tão destruído pode voltar à vida? Mas ao som da ordem divina, algo impossível acontece. Os ossos começam a se mover, a se unir, a formar corpos. Tendões, carne, pele, tudo se reconstrói diante de seus olhos. Mas ainda falta algo. O que realmente significa essa visão? Qual é o segredo oculto por trás desse evento sobrenatural? E mais, essa revelação não era apenas para Israel, mas para todos nós. O que Deus queria mostrar ao profeta? O que essa visão significa para o destino da humanidade? Prepare-se para conhecer a verdade impactante por trás da visão mais misteriosa e poderosa da Bíblia. Junte-se a nós enquanto exploramos como Ezequiel se tornou o profeta das visões mais impactantes da Bíblia, revelando o juízo divino, a restauração e o futuro do povo de Deus. Ezequiel nasceu em uma linhagem consagrada ao serviço do Senhor. Filho de Buzi, um sacerdote da casa de Levi, sua vida desde cedo fora dedicada ao aprendizado da lei, dos sacrifícios e das ordenanças do templo. Cresceu em Jerusalém, imerso nos ritos sagrados, ouvindo os cânticos dos levitas, observando os sacerdotes derramarem o sangue dos cordeiros sobre o altar e acendendo incensos diante do Santo dos Santos. Seus dias eram preenchidos por orações e estudos. Desde pequeno, sabia que, ao atingir a idade adulta, tomaria seu lugar entre os ministros do templo. Era seu destino, seu chamado, seu propósito. Mas tudo isso desmoronou quando Babilônia chegou. O rei Nabucodonosor invadiu Judá com fúria impiedosa. Os exércitos do Senhor foram esmagados, os muros da cidade sagrada foram derrubados e o templo, o coração pulsante de sua fé, foi profanado. O brilho dourado dos utensílios sagrados foi roubado. O santo lugar foi saqueado. O nome do Senhor foi escarnecido. Ezequiel, junto com milhares de seu povo, foi arrastado para o cativeiro. Agora, ele vivia às margens do rio Quebar, em território estrangeiro. Afastado de tudo o que conhecia, sem altar, sem sacrifícios, sem um santuário onde pudesse exercer seu ofício. Seu coração queimava em silêncio. Por que, Senhor? Por que nos abandonaste? Murmurava, contemplando a água parada do rio. Os exilados choravam dia e noite, lamentando a ruína de Sião. Muitos questionavam se o Senhor os havia abandonado, se ele ainda os ouvia, se ainda se importava. O templo está destruído, a cidade sagrada foi pisoteada pelos ímpios. Onde está o Deus de Israel? Clamavam os mais desesperados. Ezequiel não respondia, mas dentro de si ele sentia. Algo estava para acontecer. Naquele dia, enquanto meditava sobre as tragédias de seu povo, o vento soprou, um vento impetuoso, vindo do norte. Ele ergueu os olhos. Uma nuvem colossal avançava, densa e flamejante, como se contivesse um fogo devorador. O brilho dentro dela era intenso, como um metal ardente reluzindo sob o sol escaldante. A nuvem se expandia, e dentro dela algo emergia. Criaturas. Ezequiel arregalou os olhos. Eram 4 seres viventes.
Não eram homens nem anjos como os que ouvira descritos nas Escrituras. Eram algo além da compreensão humana. Cada um possuía 4 rostos distintos: o de um homem, o de um leão, o de um boi e o de uma águia. Eles possuíam asas imponentes que tocavam umas nas outras quando se moviam, e sob cada um deles havia rodas gigantescas. Mas estas não eram rodas comuns. Elas tinham um brilho sobrenatural e, o mais assustador, estavam repletas de olhos. Milhares de olhos, observando, sondando, penetrando sua alma. Quem são vocês? A voz de Ezequiel vacilou. As criaturas não responderam. Moviam-se como relâmpagos, sem jamais virar, avançando em todas as direções ao mesmo tempo. O ruído de suas asas era como o estrondo de um exército em marcha, um trovão ensurdecedor que fazia tremer a terra. E então, acima delas, ele viu um trono. Não um trono humano, não um trono feito por mãos mortais. Era um trono de safira, resplandecente, irradiando luz como uma estrela incandescente. Sobre ele, uma figura envolta em fogo e glória. Meu Deus! Ezequiel mal conseguia respirar. Era o Senhor. O brilho de sua presença era insuportável de encarar por muito tempo, pois seu esplendor era semelhante ao da própria glória divina. Ezequiel sentiu um temor incontrolável tomar conta de seu ser. Seu coração martelava no peito, sua respiração ficou ofegante. Nenhum homem poderia ver a glória de Deus e permanecer vivo. Seus joelhos fraquejaram, sua mente girava. Ele caiu com o rosto em terra, incapaz de suportar a visão da majestade divina. Foi então que a voz veio, uma voz poderosa, uma voz que estremecia céus e terra. Filho do homem. O corpo de Ezequiel se encolheu, sua alma foi sacudida, ele temia até mesmo respirar. Eu sou indigno, tentou dizer, mas seus lábios tremiam. A voz tornou a falar, firme e inescapável. Levanta-te, filho do homem, pois tenho algo a dizer-te. Ezequiel ainda sentia o peso da visão que tivera. Seu coração batia acelerado e o temor do Senhor estava sobre ele. O chamado que recebera não lhe deixava dúvidas. Ele fora escolhido para uma missão grandiosa, mas aterrorizante. Então, a voz do Senhor ecoou mais uma vez. Filho do homem, levanta-te e eu falarei contigo. Ezequiel, tremendo, obedeceu. Seu corpo ainda se sentia fraco, mas um poder invisível o sustentava. Quando se ergueu, sentiu o Espírito entrar nele, enchendo-o de força. Eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se afastou de mim, disse o Senhor. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até este dia. São filhos de dura cerviz e coração obstinado. Dirás a eles, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel abaixou a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade. Ele conhecia seu povo, sabia o quanto eram teimosos e quantas vezes haviam se afastado da lei do Senhor. Ele próprio era um sacerdote e vira o sofrimento dos exilados. Mas agora, Deus o chamava para ser profeta. Mas, Senhor, eles me ouvirão? Perguntou com voz hesitante. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, respondeu o Senhor. Saberão que houve um profeta entre eles. Aquelas palavras penetraram fundo em sua alma. O Senhor não lhe prometia sucesso. Apenas que ele deveria falar, independentemente da resposta do povo. Não temas, Ezequiel, continuou a voz divina. Ainda que te cerquem espinhos e habites entre escorpiões, não temas. Não te assustes com suas palavras, pois são casa rebelde. O profeta respirou fundo, absorvendo cada palavra.
Ele deveria ser forte. Sua missão não dependia da aceitação dos ouvintes, mas de sua fidelidade ao chamado divino. O Senhor entrega a Ezequiel um livro cheio de lamentações e juízos e ordena que ele o coma. Então, Ezequiel viu diante de si algo impressionante. Uma mão celestial estendia um livro diante dele, um rolo escrito por dentro e por fora. Quando seus olhos focaram o texto, viu palavras que traziam um peso terrível, lamentações, prantos e ais. O Senhor ordenou: Filho do homem, come o que eu te dou. Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Ezequiel hesitou. Comer um livro? Mas não ousaria questionar. Com temor, abriu a boca e o rolo foi colocado em sua língua. Ao prová-lo, sentiu um sabor inesperado. Era doce como mel, mas enquanto descia ao seu ventre, começou a amargar. O peso das palavras de juízo o consumia. Por dentro, este livro será doce na tua boca, mas amargo no teu ventre. Ezequiel despertou ao raiar do sol, sentindo o peso do chamado que recaía sobre ele. Desde que tivera sua visão da glória de Deus e recebera a missão de profetizar à casa de Israel, sua vida nunca mais fora a mesma. A Babilônia, terra de exílio e sofrimento, era agora seu lar. Mas sua alma permanecia inquieta, dividida entre a dor da servidão e o temor do Senhor que o havia escolhido para uma obra tão grandiosa quanto terrível. Enquanto meditava sobre tudo o que lhe fora revelado, Ezequiel ouviu mais uma vez a voz do Senhor, firme como trovão, mas repleta de uma autoridade inquestionável. Filho do homem, escuta o que te digo. Eu porei um freio sobre tua língua, e tu não falarás a este povo, a menos que eu o ordene, pois eles são casa rebelde e não querem ouvir. Naquele instante, o profeta sentiu uma estranha pressão em sua boca. Tentou responder, mas nenhuma palavra saiu de seus lábios. O silêncio o envolveu como um manto invisível. Seu coração acelerou. Ele estava mudo. Deus havia retirado sua voz, transformando-o em um observador silencioso da decadência de seu próprio povo. Os dias se passaram, e Ezequiel tornou-se um enigma para os exilados ao seu redor. Alguns o abordavam com perguntas, esperando por respostas, mas ele apenas os encarava em silêncio. Os sacerdotes murmuravam entre si: o que aconteceu com Ezequiel? Por que não fala? Ele enlouqueceu? Terá sido castigado pelo próprio Deus? Os anciãos o olhavam com desconfiança, tentando decifrar seu comportamento. Mas Ezequiel nada podia dizer. Sua língua era refreada pela ordem divina. As noites na Babilônia eram longas e repletas de murmúrios. Os líderes de Israel, aqueles que deveriam guiar o povo no caminho da justiça, escondiam-se nos recintos escuros do templo para praticar idolatria. Nos corredores ocultos, diante de imagens de falsos deuses, eles queimavam incenso e ofereciam sacrifícios. Acreditavam que longe da terra de Israel, o Senhor não os via. Os exilados, aflitos e desgastados, começavam a perder a esperança. Muitos se perguntavam se o Deus de seus pais ainda estava com eles, se suas promessas ainda tinham valor. Ezequiel via tudo isso, mas não podia lhes responder. Seu coração ardia de indignação, mas seus lábios estavam trancados pela vontade divina. Então, numa noite em que o céu estava coberto por nuvens pesadas e o vento soprava forte, Deus tomou Ezequiel pelo espírito e o levou em visão até as profundezas do templo.
Diante de seus olhos, ele viu os anciãos de Israel adorando imagens esculpidas nas paredes, prosternados diante de figuras de animais e criaturas abomináveis. No meio deles, um homem se destacava, conduzindo o ritual sombrio. Ezequiel o reconheceu. Era Jaazanias, filho de Safã, um dos líderes do povo. O coração do profeta se encheu de angústia. Como podiam? Como ousavam trair o Deus vivo, mesmo depois de tudo o que haviam passado? Seu impulso foi gritar, denunciá-los, mas sua voz estava selada. A visão continuou. O Espírito de Deus o conduziu por corredores ocultos, revelando-lhe práticas ainda mais terríveis. Mulheres choravam por Tamuz, um ídolo pagão, lamentando sua morte em rituais profanos. Em outra câmara, homens viravam as costas ao templo do Senhor e se prostravam diante do sol nascente em adoração a ele. Cada cena feria a alma do profeta. Ele queria chorar, queria clamar por justiça, mas o silêncio era sua sentença. A voz do Senhor então falou a Ezequiel mais uma vez. Filho do homem, verás coisas ainda mais abomináveis do que estas. Antes de continuarmos, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like para nos ajudar a levar essas mensagens da Bíblia a mais pessoas. Agora seguimos com as revelações impressionantes do profeta Ezequiel. Ezequiel estava em meio aos exilados, mas seu espírito foi elevado a uma visão que o aterrorizou. Diante dele, o templo de Jerusalém se erguia, mas algo estava errado. O brilho que outrora resplandecia sobre o Santo dos Santos começava a se apagar. A glória do Senhor, que habitava ali desde os dias de Salomão, começava a se mover. O coração do profeta se apertou. Deus estava deixando o seu templo. Ao redor, 6 homens surgiram, cada um com uma arma mortal em mãos. No meio deles, vestindo linho branco, um outro carregava um tinteiro à cintura. Ezequiel percebeu que não eram meros homens, eram anjos, enviados para cumprir o juízo divino. A voz do Senhor ecoou. Percorram a cidade e marquem na testa aqueles que gemem e choram por causa das abominações que nela se cometem. O anjo de linho saiu à frente, começando sua tarefa. Em cada rua, em cada viela, ele olhava para as pessoas, e quando encontrava um coração aflito pelo pecado da nação, marcava-o com um sinal invisível. Eram poucos, muito poucos. E então Deus falou aos outros 6. Sigam-no e destruam tudo. Não mostrem piedade. Matem velhos, moços, crianças, mulheres, mas não toquem naqueles que trazem o sinal. O coração de Ezequiel disparou. Ele queria interceder, queria clamar por misericórdia. Mas antes que pudesse falar, a visão mudou. Agora, ele via dentro do templo. Os sacerdotes continuavam seus rituais mecânicos, como se nada estivesse acontecendo. Nos átrios, os anciãos de Israel praticavam suas abominações ocultas. Eles não percebiam que a glória do Senhor já estava se afastando. A luz sagrada, que habitava sobre o propiciatório, moveu-se até a soleira do templo. Ali, pairou por um instante, como se hesitasse em partir. Mas o pecado de Israel era grande demais. Deus já não habitava mais ali. E então a glória se elevou. Passou sobre os querubins e dirigiu-se para fora da cidade. Jerusalém estava abandonada. O julgamento era inevitável. Ezequiel caiu com o rosto em terra, desesperado. Ah, Senhor Deus, vais destruir todo o remanescente de Israel. Mas o Senhor respondeu com severidade.
A iniquidade da casa de Israel e de Judá é muito grande. A terra está cheia de sangue, a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor nos abandonou, o Senhor não vê. Portanto, minha ira não poupará. E diante dos olhos de Ezequiel, os anjos começaram a executar o juízo. Os gritos dos condenados ecoaram pelas ruas. A cidade que antes fora escolhida agora era palco da ira divina. E então o profeta ouviu uma última ordem do Senhor: acabem com eles. Ezequiel caminhava entre os exilados, sentindo sobre si o peso da palavra do Senhor. A Babilônia já havia arrancado muitos de Israel e os espalhado em terras estrangeiras, mas a cidade santa ainda permanecia de pé. O povo se agarrava à esperança de que Deus não permitiria sua destruição. Para eles, Jerusalém era intocável. O templo ainda estava lá. Os sacerdotes ainda ofereciam sacrifícios. Como poderia Deus permitir sua queda? Mas Ezequiel sabia a verdade. O juízo era certo. Ele já ouvira as palavras do Senhor. Já vira visões que o povo se recusava a aceitar. O tempo da paciência havia acabado e a espada de Deus estava prestes a descer. Então, o Senhor o chamou mais uma vez e ordenou: filho do homem, pega um tijolo e coloca-o diante de ti. Desenha nele o mapa de Jerusalém, constrói em torno dela uma maquete de cerco, levanta rampas, coloca arietes, posiciona acampamentos, deixa claro o destino da cidade. O profeta obedeceu. No meio da praça, diante dos olhos atentos do povo, ajoelhou-se e começou a moldar a terra com suas mãos. Traçou os muros da cidade, ergueu torres de cerco com argila, colocou pequenas figuras de soldados ao redor. Alguns riram, achando que era uma brincadeira. Mas outros sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Os exilados começaram a se reunir ao redor dele, murmurando entre si: o que ele está fazendo? Parece uma encenação. Mas por quê? Ele está dizendo que Jerusalém será sitiada? Ezequiel permaneceu em silêncio, terminando sua obra. Então, pegou uma placa de ferro e colocou-a entre ele e a cidade de argila. Seu olhar era severo quando finalmente quebrou o silêncio. Assim será. O Senhor voltará seu rosto contra Jerusalém e não ouvirá mais seus clamores. Os murmúrios cresceram entre os exilados. Alguns tentaram rir, mas o peso da mensagem já se infiltrava em seus corações. Nos dias seguintes, Ezequiel permaneceu no mesmo lugar. Deitado de lado, simbolizava os anos de iniquidade de Israel e Judá. O povo o observava inquieto. Porque ele fazia aquilo, dias se passavam e ele não se movia. Comia comida escassa, como se já estivesse vivendo dentro de uma cidade sitiada. Alguns começaram a temer que sua visão fosse verdadeira. Então veio a palavra do Senhor: filho do homem, diga ao povo que a Babilônia está em marcha. O rei Nabucodonosor já traçou seu caminho. Em sua mão há um presságio. Ele lançou sortes entre duas rotas. Uma leva a Rabá, a outra a Jerusalém. O sinal caiu sobre Jerusalém. O murmúrio entre os exilados cresceu. Alguns ainda tentavam se enganar. Não pode ser. Deus não deixará. Mas Ezequiel continuou: o rei da Babilônia já afia sua espada. O Senhor não mais protegerá a cidade, ela será entregue. O povo ficou pálido. Os que ainda tinham parentes em Jerusalém sentiram um aperto no peito. Era verdade? Estariam seus filhos e esposas prestes a perecer? Ezequiel ergueu a voz, uma última:
Vês, golpeando o ar com força, como se segurasse uma lâmina invisível. A espada do Senhor está desembainhada e não voltará sem cumprir o juízo. Ezequiel caminhava sozinho sob o céu escuro da Babilônia. A poeira do exílio se agarrava às suas vestes, mas nada pesava mais sobre ele do que o fardo da palavra do Senhor. Desde que fora chamado para ser profeta, enfrentara zombarias, isolamento e visões aterradoras. Mas agora Deus falava novamente, e desta vez a dor seria sua própria. A voz do Senhor ecoou em sua alma como um trovão abafado. Filho do homem, tirarei de ti, com um só golpe, o deleite de teus olhos. Mas tu não lamentarás, não chorarás, nem derramarás lágrimas. Não planteis em público, não te cubras de cinzas, nem comas o pão dos que consolam. O coração de Ezequiel apertou-se. Ele compreendia o significado das palavras. Deus lhe falava sobre sua esposa, a mulher que amava, aquela que lhe dava conforto em meio ao peso do chamado profético. Seus olhos buscaram o horizonte como se pudessem fugir do decreto divino, mas não havia escapatória. Ao retornar para casa, encontrou sua esposa em paz. Seu sorriso suave o acolheu, mas ele não conseguiu retribuí-lo. Como poderia? Sabia o que estava por vir. O silêncio daquela noite foi mais denso do que qualquer um que já vivera. E então, ao anoitecer, aconteceu. Sem aviso, sem tempo para despedidas, a mulher amada de Ezequiel fechou os olhos para nunca mais abri-los. O profeta segurou sua mão fria, sentindo o peso do decreto divino sobre ele. Seu coração gritava, mas sua boca permaneceu fechada. Ele queria chorar, mas não podia. Deus havia ordenado. O povo logo soube do ocorrido. Os exilados, que já olhavam Ezequiel como um enigma, ficaram atônitos. Ao amanhecer, ele se levantou como de costume e saiu para proclamar a palavra do Senhor. Não havia cinzas sobre sua cabeça, nem sinais de luto em suas vestes. Ele não jejuava, não se lamentava. Os que o viam se entreolhavam, chocados. Ele perdeu sua esposa. Por que não chora? Por que não lamenta como todos nós faríamos? A dor era visível em seus olhos, mas ele não derramava lágrimas. Sua voz era firme quando finalmente se dirigiu ao povo. Assim diz o Senhor: eis que profanei meu santuário, o orgulho de vossos olhos, a alegria de vossas almas. E vós fareis como fiz, não chorareis, nem lamentareis. Definhareis em vossas iniquidades. O silêncio que se seguiu foi pesado. O povo compreendeu. Jerusalém cairia, o templo seria destruído, e eles não teriam tempo de prantear. Um homem se aproximou hesitante e perguntou: tu sofres como nós, mas não derramas uma lágrima. O que isso significa? Ezequiel ergueu os olhos e em sua dor o juízo de Deus se refletia. O castigo era inevitável. Ezequiel estava em sua casa, ainda refletindo sobre tudo o que Deus havia lhe mostrado nos últimos dias. A Babilônia era um lugar de exílio e tristeza, mas nada do que estava ali se comparava à ruína espiritual que assolava Jerusalém. O profeta sentia um peso no peito, uma inquietação crescente, como se algo terrível estivesse prestes a ser revelado. Foi então que a mão do Senhor veio sobre ele mais uma vez. Filho do homem, levanta-te, pois te mostrarei as abominações que estão sendo cometidas em minha casa. Antes que pudesse reagir, Ezequiel sentiu-se tomado pelo Espírito.
Sua visão se turvou e, num piscar de olhos, ele já não estava mais em sua casa, mas em um local familiar e sagrado, o próprio Templo de Jerusalém. Contudo, o que ele viu fez seu sangue gelar. Diante dele, o muro do templo parecia sólido e impenetrável, mas a voz do Senhor ordenou: Filho do homem, escava essa parede. Ezequiel obedeceu. Ao tocar a estrutura, percebeu que havia uma passagem oculta. Ele cavou até abrir um caminho, revelando uma porta escondida. Com o coração acelerado, o profeta empurrou a entrada e caminhou para dentro. O que viu foi estarrecedor. Ali, na escuridão daquele recinto secreto, estavam os anciãos de Israel, os líderes espirituais do povo. Mas, ao invés de servirem ao Senhor, curvavam-se diante de imagens esculpidas nas paredes, figuras grotescas de animais, répteis e falsos deuses. No meio deles, destacava-se Jaazanias, filho de Safã, um dos homens mais influentes de Israel. Ezequiel ficou sem palavras. Ele os viu queimando incenso e murmurando preces às estátuas, com expressões de devoção e temor. A voz do Senhor ecoou novamente: Filho do homem, viste o que os anciãos de Israel fazem nas trevas, cada um em sua câmara secreta? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou esta terra. As palavras pesavam como chumbo no coração do profeta. Como podiam acreditar que Deus não via suas ações? Como haviam se afastado tanto da verdade? O Espírito conduziu Ezequiel, mais adiante, para um novo pátio do templo. Ali, outro espetáculo hediondo se desenrolava. Um grupo de mulheres chorava amargamente diante de uma imagem esculpida. Filho do homem, viste isto? Essas mulheres choram por Tamuz. Tamuz era um deus pagão, associado à vegetação e ao ciclo da vida e morte. Em rituais babilônicos, sua morte era lamentada por mulheres que pranteavam por sua descida ao submundo. E ali, dentro do templo do Deus de Israel, aquelas mulheres participavam desse culto profano. A indignação crescia dentro do profeta. Ele queria gritar, confrontá-las, mas sabia que sua missão era testemunhar e transmitir a mensagem do Senhor. O Espírito então o levou ao pátio interno do templo, próximo ao altar sagrado. Lá, cerca de 25 homens estavam reunidos, ajoelhados, com os rostos voltados para o Oriente. Mas em vez de orarem ao Deus de Israel, estavam adorando o sol nascente. Ezequiel prendeu a respiração. Esses homens eram sacerdotes. Eles deveriam liderar o povo no verdadeiro culto ao Senhor, mas agora dobravam seus joelhos diante do astro-rei, como faziam os pagãos. A voz do Senhor ressoou novamente, carregada de juízo. Acaso pensam que estas abominações são pouco para a casa de Judá? Cometeram perversidade na minha terra, encheram-na de violência e agora provocam ainda mais a minha ira. Eu os destruirei sem piedade. O coração do profeta pesava. Ele sabia que Deus era justo e o povo havia ultrapassado todos os limites. Mas mesmo assim, a ruína total de Jerusalém era um fardo difícil de carregar. Foi então que o Senhor concluiu: acaso pensam que Deus permanecerá calado diante disto? Ezequiel permanecia em silêncio, refletindo sobre tudo o que Deus lhe mostrara. A destruição de Jerusalém era inevitável. A cidade que outrora fora símbolo da presença divina, agora se tornaria um amontoado de ruínas. Os líderes eram
Corruptos, o povo insistia em seus pecados, e o Senhor havia retirado sua glória do templo. A terra prometida se tornaria um cemitério. Mas então a voz do Senhor voltou a ecoar, trazendo algo inesperado. Uma promessa. Filho do homem, dize, aqueles que foram dispersos, ainda que eu os tenha espalhado entre as nações, serei para eles um pequeno santuário onde quer que estejam. Ezequiel ergueu os olhos. Havia esperança, ainda que distante. A destruição viria, mas não seria o fim. O exílio não seria eterno. No entanto, apenas um remanescente experimentaria essa restauração. Nem todos retornariam. Muitos pereceriam antes que o tempo da redenção chegasse. O povo de Israel acreditava que Deus habitava exclusivamente no Templo de Jerusalém. Para eles, ser levado para longe da cidade santa significava o abandono total de Deus. No exílio, sentiam-se como órfãos espirituais, sem esperança. Mas agora, o Senhor lhes fazia compreender algo novo. Deus não estava restrito a um lugar. Ele era o refúgio de seu povo, mesmo em terras estrangeiras. Eu os ajuntarei dentre as nações. Eu os trarei de volta à terra de Israel. Porém, essa promessa trazia uma condição implícita. O retorno não seria para todos. Apenas aqueles que se voltassem sinceramente ao Senhor seriam restaurados. Ezequiel compreendia a profundidade da revelação. Durante anos, Israel resistira à voz de Deus. O Senhor enviara profetas, mas o povo zombara deles. Agora, enfrentariam o resultado de sua obstinação. A promessa de um futuro melhor era real, mas antes que chegasse, o castigo precisava se cumprir. Visão de Ezequiel continuava. Deus lhe mostrou algo ainda mais profundo do que a restauração da terra. Não bastava apenas trazer o povo de volta a Israel. Havia uma mudança maior que deveria ocorrer. Darei a eles um só coração e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O profeta sentiu um arrepio. O coração de pedra era a causa de toda a rebelião de Israel. Era a dureza do povo, a recusa em ouvir, a obstinação em seguir falsos deuses. Mas Deus prometia uma transformação. O coração de carne representava uma nova sensibilidade espiritual. O povo deixaria de ser insensível à voz do Senhor e passaria a amá-lo verdadeiramente. Ezequiel se perguntou, quando isso aconteceria? Ele sabia que aquele povo era rebelde. Mesmo em meio à destruição, muitos ainda duvidavam. O Senhor precisaria esmagá-los para que alguns fossem restaurados. Andarão nos meus estatutos e guardarão os meus juízos para os cumprir. Então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A promessa era extraordinária. No entanto, a voz divina logo se tornou severa novamente. Ezequiel sentiu um peso em sua alma. Deus acabara de falar sobre restauração, mas agora voltava ao juízo. Mas aqueles cujo coração segue as suas abominações e ídolos, eu farei recair sobre eles o que merecem. Não haveria misericórdia para os obstinados. A espada de Babilônia cortaria sem piedade. Jerusalém seria devastada. Os que rejeitavam a voz de Deus seriam consumidos pelo fogo da destruição. E então, no momento mais sombrio da visão, veio a advertência final. Quando for tarde demais, eles clamarão, mas eu não os ouvirei. A sentença estava dada. Muitos só reconheceriam seus erros quando as muralhas caíssem e o templo estivesse em chamas. Só entenderiam a gravidade de seus pecados quando o inimigo já estivesse dentro de suas casas.
Mas naquele dia, o arrependimento não os salvaria mais. Ezequiel fechou os olhos, tomado por um profundo temor. O juízo estava selado. O tempo da súplica passaria. A promessa de restauração era real, mas para muitos seria apenas uma promessa distante que jamais veriam se cumprir. O silêncio pairava sobre Ezequiel. A poeira do julgamento sobre Jerusalém ainda não havia se assentado, e o profeta já sentia o peso de uma nova revelação. Deus, o Senhor dos Exércitos, não apenas julgaria seu próprio povo. As nações inimigas também enfrentariam a justiça divina. A visão veio com força avassaladora. O profeta viu reinos poderosos, cidades gloriosas, reis cheios de soberba, homens que erguiam suas mãos para desafiar o Deus de Israel, mas, um a um, eles cairiam. Filho do homem, volte seu rosto contra as nações e profetize contra elas. Os inimigos de Israel, que riram e celebraram sua queda, agora provariam do mesmo cálice da ira divina. Os amonitas haviam zombado do sofrimento de Jerusalém. Quando o templo foi profanado, quando as muralhas caíram, quando o povo foi levado cativo, eles riram. Ah! Eis que a cidade escolhida de Deus caiu. Onde está o poder do Senhor? Mas Deus não havia esquecido, porque bateste palmas e te alegraste. Com desprezo contra a minha terra, eis que te entregarei aos filhos do Oriente. Os nômades invadiriam suas terras, suas fortalezas seriam destruídas, seus santuários profanados. A glória de Amon seria apagada da terra. Ezequiel viu as ruínas, fumegantes, os gritos de alegria transformados em clamor de desespero. A justiça divina não tardava. A seguir, Ezequiel viu Tiro, a cidade-ilha, reluzente sobre o mar. Suas torres se erguiam para o céu, seus portos estavam cheios de navios mercantes. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Quem pode destruir Tiro? Mas a resposta veio do próprio Senhor. Eis que eu trarei contra ti Nabucodonosor, rei de Babilônia. Os exércitos marchariam contra a cidade. Os muros seriam derrubados. A glória comercial de Tiro afundaria nas águas. Ezequiel estremeceu. Deus mostrou a cena de destruição. As pedras da cidade seriam lançadas ao mar, seus cantores silenciados para sempre. Nunca mais serás edificada. A cidade que se orgulhava de sua segurança desapareceria da história. Então, a visão se voltou para o sul. O Egito poderoso, antigo, cheio de sabedoria e exércitos também cairia. O faraó se via como um deus imortal, intocável. O Nilo é meu, eu o fiz para mim. Mas Deus zombou de sua arrogância. Eis que te puxarei com anzóis, e os peixes dos teus rios se apegarão às tuas escamas. Lançar-te-ei ao deserto e ali morrerás. A cena diante dos olhos de Ezequiel era aterradora. O Egito não seria apenas derrotado, seria desolado. Espalharei teu povo entre as nações. Durante 40 anos, teu solo será um deserto. Os exércitos de Babilônia marchariam sobre a terra do faraó, queimariam cidades, derrubariam ídolos. O grande império do Nilo se tornaria pó. Ezequiel sentiu o peso da profecia. O mundo tremeria quando o Egito caísse. Na visão, os reis da terra ouviram as notícias. Primeiro, Jerusalém caiu. Depois, Amon, Tiro, Egito. Nação após nação sucumbia diante do juízo divino. Nenhum reino era intocável.
Os monarcas, antes cheios de orgulho, agora murmuravam em suas cortes: se até o Egito caiu, quem poderá resistir? A resposta era clara: ninguém. A terra tremia. Sob os pés dos poderosos, o terror se espalhava. Os impérios dos homens não são eternos. Apenas o Senhor permanece para sempre. Por fim, Ezequiel viu uma cena sombria. O abismo, profundo como a morte, se abria diante dele. Lá estavam os reis derrotados, os guerreiros caídos, os impérios que antes governavam o mundo. Tiro, Egito, Edom, Amon, todos haviam descido à cova. Os poderosos jazem entre os mortos. Sua força desapareceu. Jamais se levantarão. E o Senhor sussurrou ao profeta: descerão ao abismo, para nunca mais se levantarem. Ezequiel fechou os olhos. A sentença estava dada. O orgulho dos homens sempre leva à ruína. O juízo de Deus jamais falha. Ezequiel caminhava entre os exilados na Babilônia, observando o semblante abatido do povo. Muitos estavam famintos, outros doentes, e a maioria já não possuía esperança. A escravidão os havia quebrado, mas não era apenas a opressão dos babilônios que os afligia. O povo de Israel sofria porque havia sido abandonado por aqueles que deveriam guiá-los. O Senhor veio a Ezequiel com uma mensagem dura e inegável. A voz de Deus ressoou como um trovão dentro de sua alma. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Ezequiel sentiu o peso das palavras. Ele sabia que os líderes do povo, os sacerdotes, juízes e príncipes, haviam falhado. Em vez de guiar Israel em justiça, exploravam os fracos, tomavam para si os bens dos pobres e permitiam que a idolatria corrompesse o povo. Comeis a gordura, vestis-vos com a lã e degolais as ovelhas gordas, mas não apacentais o rebanho. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Os olhos do profeta brilharam com indignação. Ele se lembrava de como os pobres eram esquecidos, como os juízes aceitavam suborno e como os líderes religiosos enriqueciam enquanto o povo morria à míngua. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. O Senhor comparava Israel a um rebanho sem proteção, disperso e vulnerável. Eles haviam sido entregues à mercê das nações pagãs porque seus próprios líderes os haviam abandonado. O cativeiro não era apenas uma punição, era a consequência natural de uma liderança corrupta e egoísta. Mas então, no meio da condenação, veio uma promessa. Deus não permitiria que seu povo permanecesse sem um verdadeiro pastor. Eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar. As palavras encheram o coração de Ezequiel com esperança. Deus não abandonaria Israel. Ele mesmo restauraria o rebanho, reuniria os dispersos e os traria de volta à terra prometida. Mas a restauração não viria sem purificação. Apacentá-las-ei em bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua morada. Ali repousarão em pastos verdejantes e se alimentarão com abundância. Os olhos de Ezequiel se encheram de lágrimas. Ele via em sua visão um dia em que Israel não mais sofreria.
A fome seria saciada, a justiça reinaria e a opressão dos falsos pastores chegaria ao fim. Mas então, Deus revelou um mistério ainda maior. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará. Ele as apacentará e lhes será por pastor. O coração de Ezequiel acelerou. Davi? Mas Davi já estava morto há séculos. Deus não falava de Davi em pessoa, mas de um descendente de sua linhagem, um rei justo, um pastor verdadeiro, que reinaria sobre Israel com retidão e amor. A profecia era clara. Um dia viria um rei da casa de Davi que não seria como os líderes corruptos de Israel. Ele não exploraria seu povo, mas daria a vida por suas ovelhas. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. A mensagem era poderosa, mas também trazia um aviso. Antes que esse dia chegasse, os falsos pastores seriam julgados. Aqueles que haviam traído o povo e se enriquecido às custas dos pobres seriam destruídos. A visão de Ezequiel se intensificou. Ele viu o juízo de Deus caindo sobre os opressores, viu reis sendo derrubados e nações sendo sacudidas. Mas no meio da tempestade, uma luz brilhava no horizonte. A profecia terminava com um mistério e uma esperança. Aquele que virá será da linhagem de Davi, e seu reino não terá fim. O Senhor tomou Ezequiel pela mão e o levou em espírito a um vale vasto e silencioso. O chão estava coberto de ossos. Não eram apenas ossos de homens caídos em batalha, mas restos ressequidos pelo tempo, espalhados como poeira sobre a terra rachada. O silêncio era sepulcral. Ezequiel caminhava entre os ossos, sentindo o peso da morte ao seu redor. O vento assobiava, levantando a poeira, mas não havia sinal de vida. Então, a voz de Deus ecoou em sua mente. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? A pergunta era assombrosa. Como poderiam ossos tão secos, despidos de carne, sem vida por tanto tempo, tornar-se algo além de um testemunho de morte? Ezequiel não ousou responder com presunção. Em sua humildade, ele disse: Senhor, Deus, tu o sabes. A resposta de Deus foi um comando inesperado. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O profeta estremeceu. Poderia uma simples palavra trazer de volta ao que estava morto? Ele inspirou profundamente e ergueu sua voz. Sua palavra não era sua, mas do próprio Deus. Assim diz o Senhor: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne e estenderei pele sobre vós, e porei o Espírito em vós, para que vivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. E de repente o vale tremeu, o chão vibrava como se uma tempestade se aproximasse. Ezequiel viu os ossos começarem a se mover, chocando-se uns contra os outros com um som seco e cortante. Aos seus olhos, os esqueletos começaram a se formar. Era um espetáculo aterrador e glorioso ao mesmo tempo. Os ossos se uniram, criando formas humanas completas. Em seguida, surgiram tendões, conectando as articulações. Depois veio a carne, cobrindo os ossos. Por fim, a pele envolveu os corpos, restaurando sua aparência. Mas algo estava errado. Eles estavam lá, inteiros, mas sem vida. Não se moviam, não respiravam. O vale, antes coberto de ossos, agora era um campo de cadáveres.
A cena era perturbadora, corpos restaurados, mas sem alma. E então Deus falou novamente. Profetiza ao Espírito, clama ao vento dos quatro cantos da terra e dize: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel respirou fundo e obedeceu. Assim diz o Senhor: Espírito, vem e dá-lhes vida. O vento soprou, primeiro como uma brisa leve, depois como um vendaval que varreu o vale. O ar preencheu os pulmões daqueles corpos, e de súbito os olhos se abriram. Os peitos começaram a inflar e desinflar com a respiração. Os músculos se retesaram. Então, um após o outro, os mortos se levantaram. Diante dos olhos de Ezequiel, um exército inteiro, que antes não passava de ossos ressequidos, agora estava de pé, vivo. O silêncio da morte fora substituído pelo som da vida. Ezequiel ficou sem palavras, mas Deus continuou: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, estamos exterminados. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A visão não era apenas um milagre, era uma promessa. Israel, destruído, exilado e sem esperança, seria restaurado. O povo voltaria à sua terra, não como mortos que andam, mas como um povo renovado pelo próprio Espírito de Deus. E então, a voz de Deus declarou a verdade final, que selava a visão e anunciava um mistério profundo. Porei o meu Espírito em vós, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, falei e cumpri. O vale dos ossos secos não era apenas uma visão da ressurreição de um povo. Era um prenúncio de um tempo em que Deus não apenas restauraria Israel, mas daria uma nova vida, não baseada na carne, mas no Espírito. Ezequiel olhou para aquele exército que antes era apenas pó e desolação. O que ele havia presenciado era impossível aos olhos dos homens, mas não para Deus. Ele sabia que a visão ainda não havia se cumprido totalmente. O tempo da restauração estava distante e Israel ainda sofreria. Mas a promessa estava feita e Deus jamais falharia. Ezequiel fechou os olhos e sussurrou para si mesmo, lembrando-se das palavras do Senhor. Profetiza ao Espírito, clama ao vento dos quatro cantos da terra. O vento soprou com força no vale silencioso, espalhando poeira e cinzas, mas agora não carregava apenas o vazio da morte. O Espírito do Senhor pairava sobre os corpos que jaziam inertes, como soldados caídos depois de uma guerra esquecida pelo tempo. O profeta Ezequiel observava com olhos arregalados, sentindo o peso do momento, o poder divino prestes a se manifestar. Deus falou novamente e sua voz trovejou pelos céus. Profetiza ao Espírito, clama ao vento dos quatro cantos da terra e dize: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel obedeceu sem hesitar. Com o coração acelerado e a voz cheia de autoridade, ele clamou ao Espírito. Sua voz ecoou entre os montes e rochedos do vale, rompendo o silêncio que havia reinado ali por incontáveis anos. Então, aconteceu. O vento começou a se mover de maneira sobrenatural, girando em espirais invisíveis que desciam sobre os corpos. Era como se um sopro de vida
emergisse do próprio coração do Criador. O ar parecia vibrar, e então, diante dos olhos atônitos do profeta, os corpos começaram a se mover. Primeiro, dedos se contraíram. Depois, membros inteiros estremeceram. Olhos, antes vazios e escuros, começaram a brilhar com um reflexo de consciência. Os peitos inflaram com a primeira respiração e o vale, que antes era um campo de morte e desolação, começou a pulsar com vida. Ezequiel viu o impossível acontecer. O chão seco e repleto de ossos havia se tornado o berço de um novo exército. Homens se erguiam de todas as direções, como guerreiros despertando de um sono profundo. Suas expressões, antes marcadas pela rigidez da morte, agora estavam cheias de determinação e propósito. Eles não eram apenas homens restaurados, eram um exército imponente, numeroso como as estrelas no céu. Um exército que um dia havia sido reduzido a pó e cinzas, mas agora estava de pé novamente. Ezequiel sentiu o impacto do momento, mas Deus ainda não havia terminado. O Senhor se dirigiu a ele mais uma vez, revelando o significado daquela visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, estamos exterminados. Mas dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O profeta permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Aquela visão não era apenas um espetáculo de poder divino, era uma promessa. Israel, que se via como um povo destruído, sem esperança, exilado entre nações estrangeiras, receberia uma nova chance. Deus não os havia esquecido. Assim como ele restaurara aqueles ossos secos, ele também restauraria seu povo. Mas havia algo mais. Deus não apenas prometia trazer o povo de volta à sua terra. Ele prometia algo ainda maior, algo que transcenderia a simples restauração física. Porei o meu espírito em vós e vivereis. Era essa a verdadeira essência do milagre. Não bastava que os corpos se erguessem do chão. Não bastava que o povo de Israel voltasse à sua terra. Eles precisavam de algo mais profundo. Eles precisavam de vida verdadeira, não apenas existência. Sem o Espírito de Deus, eles seriam apenas carne sobre ossos. Um povo que respirava, mas não vivia de fato. Mas com o Espírito, seriam um povo renovado, transformado, guiado por Deus, e não mais por seus próprios caminhos tortuosos. O vento, agora mais suave, continuava a soprar sobre o vale, como se ainda carregasse resquícios daquele sopro divino que trouxera os mortos de volta à vida. Ezequiel sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele compreendia agora. A visão não era apenas sobre Israel, era um reflexo da humanidade, daqueles que se afastam de Deus, que vivem em exílio espiritual, vagando sem propósito. E a promessa não era apenas para um tempo específico, mas para todos os tempos. O Senhor chamava seu povo para voltar, para viver não apenas de carne e osso, mas pelo Espírito que ele próprio concedia. O profeta olhou uma última vez para o exército diante de si. O que antes era morte, agora era vida. Mas algo ainda faltava, porque a promessa ainda não estava cumprida, porque o dia da restauração completa ainda estava por vir. E então Deus concluiu suas palavras com um aviso solene. Um mistério ainda por se revelar. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando abrir as sepulturas do meu povo. O vento soprava frio sobre as ruínas de um mundo que já não existia.
O vale de ossos secos, agora reanimado pelo Espírito de Deus, ainda pulsava com a energia da ressurreição. Mas Ezequiel sentia que algo ainda estava oculto. Algo não estava completo. Então a voz do Senhor ressoou mais uma vez. Filho do homem, não pensas que este mistério já foi revelado antes? Não percebes que a morte e a vida sempre estiveram entrelaçadas? Ezequiel franziu a testa. O que Deus queria dizer? Antes que pudesse formular um pensamento, a visão diante de seus olhos começou a se alterar. O vale desapareceu e ele se viu transportado para um tempo diferente, um lugar distante. A luz se apagou. E o que restou foi uma noite escura e cheia de presságios. Ezequiel via agora uma cena envolta em sombras. Um homem caminhava solitário, em direção a uma caverna. Sua expressão estava marcada pelo desespero. Seus olhos fundos refletiam o peso do destino. O homem trajava um manto real, mas sobre seus ombros não havia glória, apenas o peso do medo. Ezequiel reconheceu a cena. Era o rei Saul. Ele observava sem ser visto. Saul avançava para dentro da caverna de Endor, onde uma mulher envolta em um véu esperava por ele. Era uma feiticeira, uma necromante, uma mulher proibida pela própria lei do rei. E, no entanto, ali estava ele, em busca de algo que o próprio Deus já havia negado. Conjura-me o espírito de Samuel, ordenou Saul. Sua voz era um misto de autoridade e desespero. A mulher hesitou. Ela sabia do decreto do rei contra os adivinhos e necromantes, mas havia algo mais naquele pedido, algo que ia além das leis humanas. E então aconteceu. Uma figura começou a se erguer das sombras, não como um simples espectro, mas como algo que carregava a verdade imutável de Deus. Samuel estava ali. O profeta morto agora estava diante do rei que um dia ungira, mas sua expressão era sombria e sua presença não trazia consolo. Saul caiu de joelhos. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Perguntou Samuel. Sua voz ecoava como se viesse de um lugar além do tempo. O rei tremeu. Sua boca se abriu e de dentro dela saíram palavras carregadas de angústia. Estou muito angustiado. Os filisteus me fazem guerra e Deus se retirou de mim. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que devo fazer. Houve um silêncio pesado. O destino já estava selado. Saul sabia no fundo que não havia esperança. Mas Samuel não se calaria. Por que me perguntas se o Senhor se retirou de ti e se fez teu inimigo? O peso daquelas palavras caiu sobre Saul como uma montanha. Ezequiel sentia o impacto da verdade sendo pronunciada. Samuel prosseguiu. O Senhor rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo, a Davi. Porque não deste ouvidos à voz do Senhor, nem executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso hoje o Senhor te faz isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E então veio a sentença final. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Saul caiu no chão, completamente dominado pelo terror. Ezequiel tentou respirar, mas o peso da visão o sufocava. Tudo escureceu. Quando a luz voltou, ele estava novamente no vale de ossos secos. Mas agora via algo que antes não percebera. Entre os ossos reanimados, entre os soldados erguidos pela palavra do Senhor, havia ecos do passado. Os mesmos ecos da queda de Saul. Os ecos de um povo que se afastava de Deus e, como consequência, caía nas mãos de seus inimigos.
A visão dos ossos secos não era apenas sobre Israel exilado. Era sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que se afastam do Senhor e se tornam como Saul, vazios, desesperados, buscando respostas onde não há vida. A ressurreição do vale era um sinal de esperança. Mas a conexão perdida com Deus ainda precisava ser restaurada. O profeta tremeu. Ele compreendia agora o que via. A pergunta que Deus fizera antes ecoava novamente em sua mente. Filho do homem, não pensas que este mistério já foi revelado antes? Ezequiel compreendia, a história se repetia. O vale de ossos secos era o reflexo da queda de Saul, mas também era um prenúncio de algo maior. Deus traria de volta seu povo. Deus restauraria aqueles que estavam mortos espiritualmente, mas essa ressurreição exigiria um preço que ainda estava por vir. O profeta ouviu o vento sussurrar ao seu redor. O silêncio pairou sobre o vale. E então Deus falou uma última vez: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. O destino de Saul havia sido selado, mas e o destino de Israel? E o destino de toda a humanidade? O profeta não sabia a resposta completa. Ainda não, mas ele sabia que Deus não havia terminado sua obra. Os ventos sopravam sobre as colinas de Israel, carregando consigo ecos de tempos antigos. O exílio havia cobrado seu preço. O povo estava disperso, o templo destruído, e os filhos de Abraão vagavam como estrangeiros em terras distantes. O peso do pecado os afastara do Senhor, e agora só restavam ruínas e promessas esquecidas. Ezequiel, o profeta do cativeiro, estava novamente diante do Senhor. Sua alma já havia sido sacudida pelas visões da morte e da ressurreição. Ele vira ossos secos se erguerem, vira a conexão perdida entre o passado e o futuro. Mas agora, Deus lhe mostrava algo diferente, algo novo. A voz do Senhor ressoou: Filho do homem, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eu vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todas as terras e vos trarei de volta à vossa própria terra. Ezequiel sentiu seu coração acelerar. Ele conhecia bem as dores do exílio. O povo vivia sob o jugo dos estrangeiros e a terra que Deus prometera a seus pais estava profanada. Mas agora Deus prometia restauração. Derramarei sobre vós águas purificadoras, e sereis purificados de todas as vossas impurezas. Vos darei um novo coração, e colocarei um espírito novo dentro de vós. O profeta cerrou os punhos. Portanto, o tempo, Israel havia resistido ao Senhor, endurecendo seus corações como pedra. Mas agora, Deus prometia mudar isso. Não seria apenas uma restauração externa, não seria apenas o retorno a uma terra física. Seria algo mais profundo. Deus daria a seu povo um novo coração. Ezequiel viu diante de si uma visão. Um grande rio fluía pelo deserto, onde antes havia apenas areia estéril. Às margens desse rio, árvores frondosas cresciam, seus frutos brilhavam, como ouro sob o sol. O profeta entendeu, era a vida retornando. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardando os meus juízos e cumprindo-os. Habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O coração de Ezequiel ardia. Ele vira o juízo, vira a morte, vira a punição, mas agora via a redenção. O exílio terminaria. Deus restauraria Israel, mas a visão não terminava ali. O profeta viu algo ainda maior.
Diante dele, um grande templo erguia-se sobre a cidade santa. Mas não era como o templo de Salomão, nem como qualquer outro construído por mãos humanas. Sua glória era indescritível. Raios de luz emanavam de seu interior, e o som de milhares de vozes ecoava em cânticos de louvor. Ezequiel caiu de joelhos. Deus falava novamente: "Neste lugar habitarei para sempre, e nunca mais serão destruídos." A promessa estava selada. Não era apenas sobre o retorno do exílio, não era apenas sobre reconstruir muros e casas. Era sobre algo eterno. Deus faria uma nova aliança, não como a antiga, escrita em tábuas de pedra, mas uma aliança gravada nos corações. E esse templo que ele via era um sinal do que estava por vir. Ezequiel quis perguntar: quando isso aconteceria? Como Israel poderia receber tão grande promessa? Mas antes que pudesse falar, sua visão começou a se desfazer. A última coisa que viu foi a presença do Senhor, enchendo aquele templo, e um trono resplandecente no meio dele. O profeta entendeu. O futuro estava decidido. Deus restauraria Israel. Deus faria uma aliança eterna, e Deus habitaria entre seu povo, e nunca mais seriam destruídos. O vento cortante varria as colinas desoladas, carregando consigo o eco dos séculos. As vozes dos exilados, dos reis caídos e dos profetas silenciados ainda pareciam sussurrar através das pedras quebradas de Jerusalém. Mas agora, diante dos olhos de Ezequiel, algo novo acontecia. Algo que fazia cada visão anterior convergir para este momento final. Ele estava no alto de uma montanha, olhando para uma cidade imponente que se erguia no horizonte. A terra outrora devastada agora florescia. Os muros eram altos, impenetráveis, e dentro deles havia um templo magnífico, maior do que qualquer coisa que Israel já conhecera. E então ele ouviu o som de um trovão. O profeta ergueu os olhos para o leste, e seus joelhos fraquejaram. A glória do Senhor vinha, era como um fogo ardente, como uma tempestade de luz que atravessava os céus. Não era como os ídolos das nações, feitos de madeira e pedra, sem vida. Não, era o próprio Deus retornando. Ezequiel lembrou-se, ele estivera ali antes, quando a glória do Senhor partira do antigo templo. Ele vira a presença divina abandonar Jerusalém, deixando para trás apenas julgamento e destruição. Mas agora ele via o contrário. A glória voltava, o resplendor divino atravessou os portões da cidade e encheu o templo. As colunas tremeram. As muralhas resplandeceram. O chão sob os pés do profeta parecia vibrar com a presença do Altíssimo. Ele caiu com o rosto em terra, e então a voz do Senhor ecoou: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar onde colocarei a planta dos meus pés. Aqui habitarei para sempre no meio dos filhos de Israel. Lágrimas desceram pelo rosto de Ezequiel. Toda a dor, todo o exílio, todo o castigo, tudo agora fazia sentido. Deus nunca havia abandonado seu povo. Ele os disciplinara, sim, mas nunca os deixara sem esperança. Israel seria restaurado. O Senhor habitaria ali novamente. A visão do profeta continuou. Ele viu sacerdotes se preparando para servir no templo. Viu águas fluindo do santuário, transformando desertos em jardins. Viu as tribos retornando, reunindo-se como um só povo, sob um só Deus. Ezequiel compreendeu. Tudo sempre esteve sob o controle de Deus. Desde a queda do primeiro templo até o exílio na Babilônia.
desde as profecias de destruição até as promessas de restauração. O Senhor guiara cada evento, preparando Israel para este momento. Agora a cidade estava diante dele, e Deus deu-lhe o nome que ela teria para sempre. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Ezequiel abriu os olhos. A visão começava a se dissipar, mas ele sabia que a promessa permaneceria. A glória havia retornado e nunca mais partiria. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos com histórias bíblicas fascinantes. Clique para assistir e continue essa jornada de conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.